pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Emanuel, professor de português aqui do SEIP, e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos estudar um assunto que muita gente não gosta muito: verbos. Vamos trabalhar nesta videoaula noções gerais sobre os verbos e sobre as suas classificações. Estamos juntos? Vem comigo, vamos lá! Bem, do ponto de vista semântico, o que é semântica? Tem a ver com o sentido. Do ponto de vista semântico, um verbo ele normalmente indica uma ação, ele indica um estado, ele indica uma mudança de estado, um fenômeno da natureza, mas também pode indicar outras coisas: existência, desejo, que eu coloquei uma palavra bonita aqui, ó, volição, necessidade. Primeira coisa que você precisa saber: não é só isso que é verbo não, hein? O sentido é importante? É verdade, é importante. No entanto, isso vai valer para aquelas palavras que expressam esse sentido e podem ser flexionadas. Como assim, professor? Se eu dissesse para vocês: a chuva foi muito forte em São Paulo. Aí choveu em São Paulo? Choveu? Imagina, a chuva. Chuva expressa fenômeno da natureza. No entanto, a palavra chuva não é verbo. Por que não? Ó, pensa, conjuga, vamos conjugar. Eu chuva, tu chuvas, ele chuva. Não dá. No entanto, choveu, choveram, choverá, choverão. Chover vai ser um verbo, porque vai ser possível se flexionar. Lembrando que a palavra chover pode não só expressar no seu sentido denotativo, está no seu sentido comum, no seu sentido padronizado, um fenômeno da natureza, mas também no seu sentido figurado. Pode sair flexionando em tudo. Por exemplo, choveram boas notas para os alunos do SEIP. Percebeu? Esses choveram boas notas, você não vai imaginar a chuva ali caindo, né, com notas boas, né? Você vai abrir a janela, nossa, olha as notas boas caindo do céu, que beleza. Não é isso, não é isso. Na verdade, você vai entender que isso é um sentido figurado, isso é um sentido conotativo, tudo bem? Trouxe vários exemplos para vocês, porque essa matéria precisa de muitos exemplos. Acompanha comigo. O aluno estudou expressa uma ação no passado. Beleza. A aluna está expressa um estado no presente. Se você tiver dúvida, estado não é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Estado, na verdade, tem a ver com uma característica, ok? Terceira frase, a aluna virou professora. Mudança de estado. Quarta, amanhã choverá muito na cidade do Rio de Janeiro. Fenômeno natural, é a mesma coisa que fenômeno da natureza. Quinta frase, verbo haver no sentido de existir, acontecer, existência, queria, precisarei. Do ponto de vista morfológico, o verbo varia em modo, em tempo, em número, em pessoa. Você sabe isso, talvez só não saiba que sabe. Olha só, primeira, segunda e terceira pessoa são as flexões. Número, singular e plural. Tempo, presente, passado e futuro, sendo que o passado pode ser chamado de pretérito, ok? E aí, além disso, nós temos os modos verbais: o indicativo, que expressa uma certeza, o imperativo, que expressa uma ordem, e o subjuntivo, que expressa uma dúvida, uma hipótese, uma possibilidade ou ainda um desejo. Do ponto de vista sintático, o verbo é o elemento mais importante de uma oração. Além disso, gente, vale destacar que o número de verbos é igual ao número de orações. Isso é uma dica para você identificar o número de orações de uma frase. Trouxe para vocês também algumas curiosidades. Você está lá conversando com alguém, não tem assunto, aí você puxa lá aquele assunto com ele. Olha só, existem mais de 11 mil verbos em língua portuguesa. Você sabia disso? Existem mais? O Segala é um gramático. Segundo ele, há 11 mil verbos. Você pode, se quiser, contar, né? Eu aguardo aí a sua contagem, você manda uma mensagem para nós se você contar e achar mais que 11 mil. Beleza?
Segunda curiosidade, e essa é importante, hein? 54 formas verbais em um verbo regular que não seja defectivo. Segundo o meu professor, o professor Azeredo, o autor da Gramática Ruais, há 54 formas verbais em um verbo regular, em um verbo que não muda o seu radical ou a sua desinência. Vamos conhecer agora as formas nominais. Bem, existem 3 formas nominais, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo, se você quiser, você puxa uma seta e escreve que o infinitivo é o nome do verbo, é como se fosse o nome do verbo. É quando o verbo termina em ar, ou ir. Por exemplo, estudar, aprender ou partir. Percebeu? Na linguagem oral, é muito comum nós apagarmos esse R. Por exemplo, eu vou estudar. Você pode dizer, mãe, eu vou estudar. Percebeu que esse R final se apagou? No entanto, na escrita isso não pode de maneira alguma acontecer, ok? Gerúndio. Gerúndio é quando o verbo termina em NDO ou NTO. Exemplo, estudando, aprendendo, partindo, dormindo e assim por diante. Particípio é quando o verbo termina em DO ou TO. Por exemplo, partido, estudado, aprendido. A dica para o particípio é você colocar um tinha na frente, isso mesmo. Por exemplo, tinha estudado, tinha amado, tinha dormido e assim por diante. Tudo bem? Por que esses 3 nomes, gerúndio, infinitivo e particípio, recebem o nome de formas nominais? Porque quando o verbo aparece dessa maneira, acompanhe. Ó, vou contar só para você que é aluno do C. Quando o verbo aparece dessa maneira, ele funciona como um nome. Ele pode aparecer, no caso de um infinitivo, como um substantivo, no caso de um gerúndio, como um advérbio, no caso de um particípio, como um adjetivo. E isso faz com que a natureza dele mude e o sentido dele também. Tudo bem? Mas isso é só entre nós aqui, só você que é aluno do C, hein? Vamos lá? Estamos juntos? Vozes verbais. Bem, não sei se você sabe, mas o verbo tem voz. Não é que o verbo fale, não é isso. Voz verbal é o estudo em relação à ação e o sentido da ação. Você vai entender. A voz ativa é aquela que possui um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação. Vamos ao exemplo? Observa aí, por favor. Eu estudei. Olha só, eu pratiquei uma ação. Que ação eu pratiquei? A ação de estudar. Voz ativa. Trouxe ainda uma dica, hein? Olha só, o aluno recebeu o resultado. O sentido, ele é passivo. Ou seja, já vou dar um spoiler já do que eu vou explicar em 35 segundos. O sentido é passivo. O que é isso? Parece que o aluno sofre a ação. No entanto, a estrutura, e isso aqui vale ouro essa dica, hein? Todo mundo erra, menos você, que agora já sabe. Ó, a estrutura é ativa. Se a estrutura é ativa, o aluno recebeu será um verbo que estará na voz ativa. Segundo exemplo. Voz passiva. A voz passiva ela tem 2 tipos. O primeiro tipo é a sintética. Olha só, S de sintética vai te lembrar o S de síntese. Então, vem comigo aqui, ó. S de sintética, S de síntese. O que é síntese? Síntese vai diminuir. Se vai diminuir, é uma voz passiva em que o sujeito sofre a ação do verbo. No entanto, essa ação parece que se apresenta estruturalmente menor. Outra dica, essa voz passiva sintética pode ser chamada também de voz passiva pronominal. E o que é a voz passiva pronominal? A mesma coisa que a voz passiva sintética, não é verdade? Mas, além disso, é uma voz passiva que aparece um pronome, pronominal. Lembra o quê? Pronome. Guardou? Então, S de sintética, S de síntese, diminui. Pronominal, pronome. Vamos observar aí os exemplos. Ainda se alimenta a esperança. Percebam, olha o C aí, olha o C aí. Apresentaram-se, olha o C aí.
Qual é a dica, hein? Qual é a dica? Esse alimenta é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, mais esse ser vai formar uma PA. O que é PA? Partícula apassivadora. Quando eu tiver verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais o ser, eu vou ter uma partícula apassivadora e esse verbo estará na voz passiva. Quem apresenta, apresenta alguma coisa. Perceberam? Se quem apresenta, apresenta alguma coisa, esse verbo é transitivo direto, mais o ser, esse ser será uma partícula passivadora e esse verbo estará na voz passiva. Tem várias dicas, hein? Voz passiva analítica. Bem, analítica, o A de analítica vai lembrar o A de análise, enquanto o S de sintética diminuía, o A de análise aumenta. Se você faz uma análise, você vai ver a análise, vai ser um texto grande. Portanto, a voz passiva analítica é aquela em que o verbo apresenta-se não em um só com um pronome, mas sim em uma locução verbal. Tudo bem? Olha o exemplo. O aluno estará aprovado. O aluno estará aprovado. Percebam o seguinte. Esse estará aprovado, se estudar bastante, é uma locução verbal que apresenta sentido passivo. Olha o segundo exemplo. Ela estava acompanhada de alguns amigos. Estava acompanhada tem um sentido passivo em relação ao sujeito ela. A dica é a seguinte: voz passiva analítica sempre vai ter uma locução verbal. Nem sempre, mas na maioria das vezes, haverá um agente da passiva, que é aquele que pratica a ação do verbo. Na voz passiva sintética, dificilmente haverá um agente da passiva, ok? Última voz é a voz reflexiva, é aquela voz em que o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Por exemplo, ele se feriu com a caneta. Não sei, estava anotando, furou. Ele se feriu com a caneta. Nesse exemplo, nós temos aí o sujeito que pratica a ação de ferir, ao mesmo tempo que sofre também essa mesma ação. Por isso, voz reflexiva. Estamos juntos? Vamos adiante. É muita matéria, é muito nome, hein? Vai com calma, anota, tira print. Formas risotônicas e arrisotônicas. Esse nome esquisito é o seguinte: risotônicas são aquelas formas verbais em que a sílaba tônica, isto é, a sílaba mais forte, está no radical. Por exemplo, opino, aprendam, nutro. Percebam que propositalmente eu falei com mais ênfase a sílaba tônica, e essa sílaba tônica ela está na primeira parte desse verbo. Se está na primeira parte desse verbo, na verdade isso quer dizer o quê? Que esta forma em que a sílaba tônica está na primeira parte deve receber um nome especial. Forma risotônica. Já quando a forma verbal apresenta uma sílaba tônica após o radical, fora do radical, nós dizemos que ela é arrisotônica. Isto é, aquele prefixo que significa não. Exemplos aí: opinei, aprenderão, nutríamos, e assim por diante. Perceberam que a sílaba tônica saiu do radical? Lembrando que radical é a parte mais importante, essa parte inicial. Opine, aprende e nutre. Se está fora disso, forma arrisotônica. Se está dentro disso, a sílaba tônica forma risotônica. Ok? Nós temos ainda alguns tipos de verbos. O primeiro deles é o verbo regular. O verbo regular é aquele que, como o nome já diz, mantém uma regularidade, mantém um padrão, seja no radical, seja na desinência. Por exemplo, observa aí, por favor. Pausa essa videoaula e tenta identificar o que todas essas palavras têm em comum. Vai lá. Tentou? Estude. Estudar, estudou, estudamos, estudaremos, estudarão, estudariam. Perceba que eu estou falando assim de propósito, né?
estude foi a forma que se manteve. Por que essa forma se manteve, hein? Porque o verbo estudar é um verbo regular. Qual é a dica para identificar um verbo regular? Você vai perceber o infinitivo do verbo. Ou seja, vai colocar este verbo terminando em ar, ir. No caso, estudar. Você vai tirar esse ar, ou ir. Sobrou o quê? Estude. Aí você vai fazer uma coisa, vou falar difícil agora, você vai fazer uma comutação. O que é isso? Você vai comparar. Como é que você vai fazer essa comparação? Vai ver, ó, estudou, estudarão, estudaríamos, estudavam, estude. Ué, mas se repetiu sempre essa primeira forma? Resposta, esse será um verbo regular, porque manteve um padrão, manteve uma regularidade, tudo bem? Se você tiver uma religiosidade aí, você faz aí uma oração, porque torce para não cair um outro verbo, o verbo irregular, porque esse aí talvez nem com a entidade. Olha só, verbo irregular, mantém regularidade na flexão? Não. Então, olha aqui o que eu vou fazer agora, hein? Olha aqui o que eu vou fazer agora, hein? Não. Bem grande para você tirar o seu print, ó. Não. Como é que eu sei que não mantém a regularidade? Olha só. Fazer. Fazer. Tira o er. Se eu tirar o er, sobra faz. Faz, com Z. Observa, eu faço. Olha aqui, ó, o radical. Eu fiz. Olha aqui como é diferente de faz. Eu farei. Fizesse. Esse está parecido, esse aqui não tá. Mas olha os outros, olha os outros. Não estão diferentes? Se estão diferentes, esse verbo será chamado de verbo irregular. Verbo defectivo. Defectivo lembra até a palavra defeito, né? Porque não apresenta a conjugação completa. Então, olha só, tipos de verbos defectivos. Impessoais, unipessoais e pessoais. Verbo impessoal. Verbo impessoal é aquele que não dá para conjugar, não dá para flexionar, quando não tem um sujeito. Por exemplo, você já estava aí um dia assistindo videoaula, de repente você falou, mãe, pai, eu vou parar de assistir aqui a videoaula porque comecei a chover, de repente eu estava aqui, eu não estou num bom dia, estou chovendo muito. Não, é impossível, a não ser que seja um ET. Por quê? Porque chover não tem como uma pessoa chover, não tem como uma pessoa nevar, não tem como uma pessoa... Percebeu? Se não tem essa possibilidade, esse verbo é um verbo impessoal. Trouxe para vocês outros exemplos. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, por exemplo, há muitos alunos querendo a aprovação. O verbo ser, expressão do tempo, por exemplo, são 12:45. O verbo estar, antes que você pesquise, não existe 12:45, por favor. Hein? Verbo estar, expressão do tempo. Verbo fazer, também expressando o bendito do tempo. Então você já sabe, né, que tempo, fenômeno da natureza, nada disso tem sujeito. Por isso é verbo impessoal. Tudo bem? Você achou que terminou? Não, tem mais. Verbo unipessoal. Pessoal, pessoa. Ele se apresenta apenas na terceira pessoa. Geralmente são aqueles verbos que expressam os sons dos animais. Por exemplo, coachar, que é o que o sapo faz, ou cricrilar, que é o que o grilo faz. Temos ainda outros exemplos, o cumprir, importar, convir, doer, aprazer, parecer, ser, quando sinônimos de preciso ou necessário. Exemplo, cumpre salientar que você deve estudar. Cumpre salientar que você deve estudar. Cumpre salientar que você deve estudar. Percebeu? É preciso salientar. Então esse cumpre vai ser um exemplo de verbo unipessoal. Tudo bem? Agora imagina o verbo falir. Imaginem o verbo falir. Primeira pessoa, do singular, do presente e do indicativo. Eu falo.
Imagine o verbo computar. Primeira pessoa do singular, presente do indicativo. Eu computo? Fica estranho, fica feio, fica esquisito. Por isso, não existe nesse tipo de verbo todas as pessoas conjugadas. Por simples e pura feiura das formas. Por exemplo, computo. Pega mal, fica feio. Dependendo de onde eu estiver, eu posso escutar errado, não é verdade? Computo. O que você vai escutar? Cuidado, não precisa responder não. Mas é isso mesmo que você deve estar pensando. É por isso que não existe eu computo. É por isso que não existe eu falo. E assim por diante. Verbos abundantes. Abundantes lembra abundância, lembra muita coisa. Abundância, né, de formas verbais. Os verbos abundantes eles se apresentam geralmente no particípio. Quando eles apresentam ali dois particípios. Por exemplo, olha aí. Soltar é o verbo no infinitivo. Como é que vai ficar no particípio regular? Soltado. Qual é a dica? Como é que eu vou saber quando é soltado e quando não é? Só ver, ó, ter e haver. Tinha soltado. Ser ou estar foi solto. Eleger. Tinha elegido ou tinha eleito. E assim por diante. Trouxe ainda dois exemplos que estão aqui em cima do havemos ou emos. Ah, mas ninguém fala emos. Não tem problema. Não importa, aqui sim, não importa como as pessoas falam, importa o que existe. Existe a forma emos, existe a forma havemos. Se existem as duas formas, esse verbo é um exemplo de verbo abundante. Por quê? Porque tem mais de uma forma. Percebeu? Verbos anômalos. Anômalos são aqueles que apresentam mais de um radical. Anômalos parece um nome meio esquisito. Então, por esse motivo, eles são verbos meio esquisitos. Olha aí. Verbo ir. Verbo ir. Vou, vais, ides, fui, foste. Verbo pôr. Ponho, pus, pôs, punha. Esse verbo anômalo, se você quiser, você puxa um parênteses. Acha uma seta aí, anota aí. Esse verbo anômalo é como se fosse um super irregular. Ele é muito irregular. Ele é tão irregular que ele recebe um nome especial, anômalo. Por fim, eu trouxe para vocês o verbo auxiliar e o verbo principal que vão sempre estar dentro de uma locução verbal. Exemplo, eu vou estudar amanhã é a mesma coisa que eu estudarei. Olha só, eu estudarei amanhã. Se é a mesma coisa, dois verbos equivalendo a um só, locução verbal. O primeiro verbo eu vou chamar de verbo auxiliar, o segundo de verbo principal. Por último, verbo pronominal. Como o nome já diz, pronominal lembrará pronome. Olha só, apoderar-se, atrever-se, ausentar-se, queixar-se e assim por diante. O que é importante você saber? Que nem sempre o verbo ele vai ser pronominal. Existem os acidentais e existem aqueles que são pronominais fixos. E isso vai fazer diferença na hora, por exemplo, de flexionar ou ainda na hora da regência. Um exemplo para que você entenda. Eu me lembrei de alguma coisa ou eu lembrei alguma coisa. Percebeu que vai existir diferença? Então, esse pronome não é um mero detalhe. Tudo bem? Com isso, nós encerramos essa nossa videoaula sobre as noções básicas sobre os verbos. Eu espero que você tenha entendido. Foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e tchau!